Durante a conferência Fiel Pastores e Líderes 2024, o reverendo Heber Campos, um dos palestrantes do evento, disse que a mensagem do evangelho pode acabar com o que ele descreveu como viadagem no Brasil. As aspas dele, né? Temos que jogar a escritura na cara deles, disse o religioso aí que ainda afirmou não ter preconceito. Ora só, imagina se tivesse, né? Pastor falando besteira, que novidade, né? Mas a gente tem que colocar luz sobre isso também para que isso não volte a acontecer. Eu vou chamar a Dai para explicar pra gente quem é essa pessoa, inclusive, né? E falando esse tipo de coisa. O arroba da Dai está aqui, arroba da NJ Oliveira, e o meu arroba lu.junior se você quiser nos seguir. Vamos lá, Dai. Pois é, né? Quem é essa pessoa? O que é melhor nesse sentido aí é que o discurso dele é só ladeira abaixo, mas ele tem uma pontuação. Isso não é preconceito, isso não é opinião, isso é a Bíblia. A Bíblia está dizendo. Enfim, o Herbert Carlos de Campos, ele é um pastor da igreja presbiteriana paulista de São Paulo, lógico, e é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Detalhe é que o Heber Campos, perdão, Carlos Campos, ele tem um filho também, que é um youtuber aí bem famosinho, falando da religião ali, doutrinas, ensinamentos, de uma ideologia que ele diz que é uma ideologia correta, adequada e deveria ser a única. Enfim, ele chegou nesse evento, né, um evento logicamente religioso. A gente não estava esperando muita coisa de um evento assim, a gente já imagina uma linha conservadora, mas o Heber Campos, ele fala justamente sobre uma necessidade de se firmar ali a religião, porque existe uma cultura progressista. E o que seria essa cultura progressista? Poxa, seria uma cultura, logicamente, de um progresso, o respeito a todos, você não apedrejar ninguém em via pública, né? Você dividir alimento com os outros, coisas assim que, sei lá, Jesus Cristo falou lá atrás, né? Quem sabe se foi nessa linha. Aí, o que é que o Campos disse? Ele disse que a gente precisava fazer um enfrentamento, levando a mensagem do Evangelho para conseguir acabar com o que ele descreveu e ele chamou de viadagem no Brasil. Eu vou te pedir, por favor, Lúcio, para trazer a matéria da revista Fórum, que justamente a Fórum pontua, né, que o pastor presbiteriano convocou os evangélicos para lutar e aí pregar contra a comunidade LGBT QI, a PNB+. Né? E por que essa convocação, né, essa fala? A gente tem aí um evento, que é um evento justamente, uma conferência de pastores, de líderes, é um evento que a gente imaginava um pensamento conservador, mas em um momento em que a gente enfrenta e já consegue ter mínimos avanços sociais, pelo menos no legislativo, sobre direitos da população LGBTQIAPN+, a gente tem também, de um outro lado, o conservadorismo religioso. A gente já tem, inclusive, igrejas que abriram suas portas para a comunidade e que dizem, né, a gente tem pessoas como o pastor Henrique, que fala, né, de respeito, que é de uma bancada progressista de verdade. E a gente, logicamente, ia ter alguém contestando isso, um grupo contestando isso. Eu vou te pedir para descer um pouquinho. Quando ele chega nesse discurso, a primeira aspas dele é o seguinte: temos que jogar a escritura na cara deles, porque a tentativa deles é fazer com que a Bíblia não é de fato contrária ao LGBT, sei lá o quê. Não é isso. Isso é preconceito nosso. Não é opinião divina e nós temos que ter coragem de falar dessa turma. Então, para ele, né, é uma opinião divina a ideia de que você tem que ser contra as pessoas que não pensam que nem você, que são LGBTQIAPN+. Qualquer pessoa contrária ao seu pensamento é uma pessoa que não está seguindo ali as leis. O pensamento dele continua, tá? Ele ainda segue dizendo: desculpem a minha irreverência aqui. Essa viadagem, e bem entre aspas, tem que acabar em nosso país. E não temos que lutar contra ela, temos que pregar contra ela. Olha o termo, pregar contra ela.
Daí a gente vai ter aí outras pessoas, né, com alguns outros discursos, inclusive, né, tem um momento em que o Campos ele afirma que estamos em tempos contrários, e aí ele coloca, entre aspas, também a fala dele, que tem pessoas tentando intimidar a igreja, e aí ele prega um discurso de cristofobia. Quando nos tirarem o microfone, nos tirarem as redes sociais, nós temos que proclamar em alto e bom tom isso, porque nós temos sido covardes, temos tido vergonha de lutar moralmente contra o status quo. Esse status quo, certamente ele está falando, que é o que ele chama de cristofobia, que é o que ele chama de desrespeito para com eles. Vale lembrar uma coisa, tá, gente? Quem tira o microfone do pastor é ninguém. Ele, na igreja dele, ele prega o que ele quiser. No máximo que acontece, que a gente já noticia aqui, é quando alguém vai lá e denuncia no Ministério Público, pessoas como o pastor Valadão, que já perdeu algumas vezes sentenças aí judiciais por LGBTfobia, por racismo, né, racismo religioso. Inclusive, um processo que ele perdeu, a gente comentou aqui, foi quando ele disse que quando ele chegou num local lá para fazer a evangelização, tinha muitos pratos de macumba, e ele utiliza o termo macumba, né, que é um termo preconceituoso, um termo vexatório, e não à toa ele perdeu também esse processo na justiça. Então, assim, o máximo que vai acontecer é quando você vai de contra a Constituição, e você consegue ser processado, né, e o Ministério Público, a Justiça, ela dá, né, a causa de ganha à entidade que moveu a ação. Por quê? Porque a gente tem ali, né, desde a década de 40, a lei de combate à liberdade de cultos, no caso, e a lei de combate ao racismo religioso. A gente deveria ter pessoas ali respeitando a religião dos outros, a gente deveria ter pessoas respeitando a orientação sexual dos outros, mas, infelizmente, a gente tem, sim, um discurso de pessoas que validam o que esse pastor está falando, e é muito perigoso quando a gente tem um pastor em um momento, né, de criação de líderes, que está falando sobre líderes, pregando o que vai de contra a nossa própria Constituição, que, sim, o desrespeito é um crime de acordo com a nossa Constituição. Você dizer que a sua religião é a única, que a sua verdade é a única, que a gente tem que pregar contra outros pensamentos, isso é extremamente perigoso, porque diretamente a gente não tem o pastor dizendo assim, eu quero que você vá lá no terreiro e apedreje aquele terreiro, ou apedreje aquela travesti, a transexual que está ali na rua. Diretamente não, mas ele diz que ele precisa que se trave contra aquele pensamento, que é um pensamento que Deus não valida. E isso é muito perigoso quando a gente tem pessoas que vão, sim, ser movimentadas com esse ódio e vão para cometer crimes. E a gente tem aí, por exemplo, pessoas como o pastor Malafaia, que diz isso, olha, eu não estou pregando que ninguém cometa o ódio, não. Mas ele prega que aquela conduta do outro é uma conduta odiosa, é uma conduta que você deverá odiar. Então, legalmente, eles se blindam, mas eles pregam ali uma ideia de criar um ódio para o outro, de desrespeitar o outro, e isso é muito perigoso, sobretudo num momento tão delicado que a gente voltou a ter, que é um momento, o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo, e também é o país que mais consome pornografia trans e travesti do mundo. A gente está num momento extremamente delicado em que o crime de ódio, a LGBTfobia cresce com validação, muitas vezes, da instituição religiosa, a instituição do Estado, com esses discursos de ódio. Isso é muito, muito violento, sabe, Lúcia? Isso é absurdo. E eu vou te pedir para trazer o vídeo justamente o filho desse pastor, desse líder religioso, que ele tem um canal aqui no YouTube. Vamos ouvir um minutinho só do que ele fala, para a gente ter uma noção de como isso é pregado ali, como existe essa pregação nas igrejas. O movimento homossexual tem proliferado e ganhado muita força, e essa agenda tem sido disseminada a tal ponto que hoje tem cristãos sendo desafiados a participar dessas coisas e a não demonstrar nenhum tipo de repulsa a práticas homossexuais e inclusive a casamentos homossexuais. É isso mesmo, irmão. Se você mostrar alguma repulsa, você está sendo preconceituoso e não está respeitando. Cara, eu já tô
Inclusive, hoje, a tendência é você não demonstrar nenhum tipo de oposição, porque senão você estaria sendo intolerante. É isso mesmo, irmão. Você está sendo intolerante se você quiser fazer oposição numa coisa que não lhe convém. Maluco. Mas veja só, eles não toleram a sua posição diferente, a sua negação do casamento homossexual. Então deixa eu explicar. A primeira coisa é que não existe casamento homossexual. Existe, irmão. É você que não sabe, mas existe, tá? Se você nunca foi pedido em casamento, é porque você não precisa casar com homossexual, tá? Mas existe. Você pode ser convidado a uma cerimônia gay, mas você não vai para um casamento. Porque casamento é definido por quem o instituiu. E quem o instituiu foi o Senhor Deus. Ah, cara, sai fora, mano. É isso, sabe? É isso, sabe? 1 minuto só a gente já perde totalmente o controle. Tô dando risada de desespero aqui, porque não é possível. E legal é que ele vai falando dizendo assim, não, porque isso não é preconceito. Isso... Gente, não, como é que não é, sabe? É embasado em que você falou, adoro inclusive isso. Você foi pedido em casamento? Não. Massa, você não vai casar, você não tem que aceitar nada. Exato. É o mínimo, sabe? Não tem que aceitar nada. É o respeito, é o mínimo que você deveria ter para com as pessoas, é o respeito ou deixar lá. Possivelmente a psiquiatria, a gente vai ter aí pessoas explicando por que, diante, por exemplo, de um mundo em guerra, de pessoas passando fome, a gente tem outras pessoas se incomodando com quem casou e deixou de casar ou com quem se casou, porque é lógico que esse é o discurso do controle. Isso é o discurso da manutenção de um tipo de sociedade que não cabe mais. E quanto mais essa sociedade tenta se libertar, mais eles vão tentar colocar um cabreiro, uma venda e aprisionar e justamente manter um status quo que funciona só para eles. E olhe lá, porque nem sempre funciona para eles, né? Infelizmente, é o conservadorismo, é uma política violenta, é uma política de manutenção de excludências e hipocrisia também, né, dentro desse meio. A gente tem aí, inclusive, algumas entidades, Lúcio, avaliando se vale, né, se vai fazer o processo de processar as falas do pastor, de fazer uma modificação aí, uma articulação aí para entrar contra esse pastor no judiciário, mas, de qualquer forma, o estrago é ele estar fazendo essa palestra para vários líderes que vão replicar isso por aí, sabe? Então, e esse ódio ele só tende a crescer, infelizmente. Então, está na hora da gente fazer um processo contrário, né? Cada pessoa que assistir esse vídeo aqui, compartilha com alguém, compartilha um material educativo com alguém, sabe? Um material legal com alguém, sabe? Para a gente tentar, pelo menos, fazer um tipo de balança, sabe? Equilibrar esse tipo de discurso para que ele não volte a crescer, né? É isso, Lúcio. E desculpa ter que fazê-lo ver 1 minuto do vida desse cidadão falando sobre o casamento de pessoas. Até porque só existem gays para ele. Ainda tem isso, você percebeu, né? Só existem gays. Mulher com mulher também não pode. Eita, difícil, viu? E o cara fala que isso é opinião, né? Opinião é eu achar o que esse senhor falou uma merda completa. Isso é opinião. O que o cara fez aí é preconceito, tá? Que fique muito claro. Inclusive, né, o próprio Jesus que ele deveria seguir aí era um cara que pregava amor, era um cara que andava com os pobres, era um cara que, segundo, né, o que se tem por aí, era um cara que andava com as prostitutas, com as pessoas menos privilegiadas, né? Isso o pessoal não lembra, o pessoal não quer saber de espalhar amor, o pessoal só quer saber de espalhar o ódio. Isso também é opinião, tá? Isso é opinião. O que você falou não é. Obrigado, Dai. Eu agradeço, Lúcio. Antes de ir embora, youtube.com/tvcringe Brasil é o novo canal do Meteoro. E a gente está te convidando aí para se inscrever num canal que mistura vídeo ensaio, react, tudo uma pegada bem anos 90. Mas é claro, só se você quiser se inscrever, tá? Chega aqui, clica nesse botãozinho, se inscreve e ativa o sininho para você receber mais conteúdos que vai saindo na TV Cringe. Fechou? Um grande abraço, até a próxima.